mas ele é riquíssimo em conteúdo. Nossa. Nossa, muito bom. Então, nessa parte, voltando lá, esse prazer dela, quando ele percebe que foi estimulado, esse prazer, e aí ele vai sondar, né? E ele descobre que, ela fala, ó, quando meu pai batia, eu sentia. Então ela foi falar para ele desse desejo reprimido, né, que ela tinha sexualmente. Então aquela moça foi tratada e teve uma evolução extraordinária, que ela conseguiu se tornar na época, com todas aquelas preconceito e tudo aquilo, uma das melhores psiquiatras, né, que trabalhava com criança. Não existe essa questão do incapaz. Todos temos capacidade, porém em tempos diferentes. Muito bom. Gente, nós estamos aqui no nosso curso de psicanálise clínica, aqui na matéria de sexologia, né, na luz da psicanálise clínica, né, e nós estamos com a nossa psicoterapeuta, psicanalista clínica, massoterapeuta e terapeuta tântrica Raimunda, que, nossa, tem sido aqui um compêndio de conhecimentos aqui sobre a sexualidade. Gente, é só uma introdução, viu? Porque é muito mais profundo. Você viu dicas valiosíssimas aqui a respeito. Você sofre de algum desses recalques ou repressão? Procure ajuda. Se algo está fora do normal, doutor, eu transo ali, mas não sinto nada. Eu finjo que tô... E tem mulher que finge, né, Raimunda? Sim. Você até atendeu algum desses casos, assim, sobre mulheres que fingem, né? Quais as consequências, né, sobre o fingimento? Isso é muito triste, Paulo. Por quê? Eu finjo, eu estou me autoviolentando. Eita, olha só, gente. Eu me violento. O fingimento é uma autoviolência, né? Exatamente. E o que eu vou conseguir com esse fingimento do orgasmo? Eu estou me violentando. A comparação para o nível de sofrimento que você gera para você é como se você sofresse um abuso sexual todas as vezes que você fosse ter uma relação sexual, né? Olha só, gente, pega isso, anota isso. Raimundo, repete, toda vez que você fingir... Toda vez que você fingir um orgasmo, um prazer no ato sexual, você está se autoviolentando, né? Uau. É uma autoviolação com você mesmo, Nossa. com o seu sistema, né? Com o seu íntimo. Você está emanando essa violência para dentro de você. E ela vai sair através de somatização, né? Nossa. As consequências virão com o passar do tempo, né? Está a raiz aí, muitas das vezes. Por isso é importante ter o acolhimento com muito carinho, porque você vai identificar situações que aconteceu em pequenas coisas assim, parece bobagem, mas tem uma consequência desastre total. Nossa. Né? É muito grave fingir um orgasmo, é muito grave fingir que gosta do sexo. Tem gente que finge que gosta, não gosta mais, e aí você ouve relato de algum momento assim entre as mulheres, eu não suporto, eu finjo. Isso é muito triste, é muito doloroso. E pior, são dois sofrimentos, né? O primeiro sofrimento é fingir, e o segundo sofrimento é não buscar ajuda, né? Não buscar ajuda, porque ele vai somatizando ao longo prazo. Vai empurrando com a barriga, não, vai levando, já estou muitos anos assim, muito tempo, né? Ao longo prazo traz uma consequência muito grande. E essas pessoas que somatizam isso devido proporcionar esse autoabuso, elas vão ser feridas e consequentemente vai ferir os filhos, né? Sim, porque se eu sou a mãe de mulheres, eu vou passar para minhas filhas aquilo que eu vivo como verdade absoluta. Olha a gravidade. Homem não presta, sexo não presta. Tudo é imoral, tudo é pecado, não é saudável. Então eu vou construir isso na minha geração. E a minha geração vai gerar na geração dela. Se isso não for desconstruído e ali anexado a verdade absoluta e o autoconhecimento de si mesmo. Raimunda, precisamos falar sobre sexo? Sim, sempre. Inicialmente, eu lembro que quando eu sempre falava com as minhas filhas sobre tudo. E uma vez eu fui abordada por uma pessoa que tinha um conhecimento que eu estava sendo muito dura, porque eu falava sobre tudo com as minhas filhas. Minha filha era muito jovem para isso. Quando o momento a gente estava conversando e houve uma questão sexual.
E aí a pessoa disse, sua filha tá aí. Aí eu falei, não tem problema não, ela tem conhecimento sobre isso. O quê? Então foi um escândalo assim, né? Como é que é isso? Como é que... Meu Deus, o que tu tá fazendo com a tua filha? Gente, conhecimento é liberdade. É liberdade. A minha filha, na época, tinha 12 anos de idade. Já era para ela a par de tudo isso. Qual a idade dela hoje? Hoje ela tem 18 anos. Então, olha gente, aí, 18 anos, tem filho ela? Não. Não tem filho, não é Não tem filho, não é casada. Não vive na vagabundagem? Não. E ouvia sobre sexo? Ouviu sobre sexo. É igual a minha filha. Entende? É importante falar com seus filhos. Fale. E mais poderoso é quando um pai fala, né? Quando um pai fala, sem julgamento. Porque no dia que esse filho sofreu alguma situação lá fora, ele não vai ter dificuldade de vir falar com você. Raimundo, você acredita que muitas filhas que engravidam de menor ainda, cedo, você acha que deve ser ao fato dessa informação, falar sobre isso? Contribui bastante. Por quê? Essa adolescente está se descobrindo, que aí volta lá na criança de novo, olha. Alguns pacientes dizem, por que tudo está na criança? Porque tudo começa na criança. Volta lá na criança, a criança começa a se descobrir. E aí ela começa a ser estimulada precocemente. Como é que se estimula precocemente? Assistindo vídeos, novelas. Então você já começa a ser estimulado. E aí a criança não entende esse mundo. Que o mundo não é uma novela. Exatamente. Então o que acontece? Lá fora ela conhece um coleguinha que também é estimulado. Então ambos vão ter aquele momento de penetração, mas não tem conhecimento sobre isso. Então hoje se vê, é muito doloroso se ver uma criança de 12 anos grávida. Entende a gravidade de não falar sobre sexo? De não trazer a consciência sobre a importância do resolvido internamente, sexualmente, e de determinados cuidados que tem que ter. E o tempo também. Precoce não é saudável, né? Peraí, você está precocemente, vou avaliar o que aconteceu, vou conversar, vou trazer ali a clareza. A criança foi estimulada, tem muita energia sexual, mas é criança, aí é visto o quê? A gente vê relato nas escolas, professores que vivem muito isso com as crianças, a flor da idade, jovens, muito criança já estimulado, né? Então o que tem? Meu Deus, essa criança é tarada. Chega a ser violento o ato que o profissional usa com a criança. A criança tá, que é isso? Essa criança foi estimulada sem conhecimento, ela não tem noção, ela não está consciente sobre isso que ela está fazendo. Então ela precisa de um acolhimento, de uma orientação sobre isso. E aí o que acontece? Vai ter sexo imaturo, tem uma criança tendo outra criança, não está no tempo, não está pronto, o útero não está pronto, nossa, né, para ter uma criança, e aí aquele corpo não está preparado ainda também, não é o tempo, é precoce demais. Então vai ter ali consequências traumáticas, que vai se tornar um adulto com muita sequela. Nossa. Né? É um sofrimento muito Tudo grande. Por falta de orientação. Falta de orientação sobre a sexualidade. E que não existe esse bicho-papão, essa coisa absurda, esse demônio. Na verdade, algumas pessoas espiritualizadas, eles deviam estudar o que é demônio. Eles deviam estudar o que é o demônio. Ver demônio até num copo de café, né? Então, vamos estudar mais. Se você é líder espiritual, se você é responsável por contexto familiar, você é um profissional, estude um pouquinho mais sobre o que é essas questões e teoria que você defende com muita intensidade. Eu conversando, eu não lembro, foi numa chácara. Tava eu e... a Naeli, minha filha. A minha filha tava numa rede. Aí eu conversando lá, e eu falei, né, pauta... eu não sei qual era a pauta, mas a pauta era onde eu sento. Por aí saber que eu sou sexólogo, aí eu gosto da fuleiragem, então eu converso. E eu falei, rapaz, na igreja é um lugar que tem mais tentação por causa do proibido. Uhum. Né? É pecado, não pode. E eu falei assim, rapaz, na igreja é a tentação mesmo, porque a gente vê cada assim, umas irmãs assim com um peitão gelatinoso assim, maravilhoso. Ela olhou pra mim assim, ai meu Deus, se um crente tá falando isso, imagina quem não é crente. Eu falei, minha filha, hormônio não é crente. Exatamente. Hormônio não se converte. Hormônio, ele vai... Qual é a natureza do hormônio?
te proporcionar esse desejo. E o desejo é de Deus, cara. A pessoa vive uma vida sem desejo, Raimunda. A pessoa, você comer um pudim, ai que nojo, sei lá, um assado de panela com aquele molho bem grosso, assim, né, com extrato de tomate, com arroz bem soltinho, uma farofa bem crocante, um suco bem geladinho. Você precisa de desejo para comer aquilo. Então, a vida não tem sentido se ela não tiver desejo. E as pessoas têm que tirar essa questão da cabeça, que é demônio. Não, filho, nós vamos olhar. Eu vou olhar para a mulher, minha mulher vai olhar para os homens, vai achar ele bonito, olhar para essa mulher, tem um peito, tem uma bunda muito bonita. E tá tudo bem, filha. Tudo bem, uma coisa é eu desejar, outra coisa é eu querer abusar da mulher. Isso aí é na natureza do ser humano, admirar isso. Que bom que tu consegue admirar as pessoas. Que bom que tu consegue desejar, né, as pessoas, porque se você não deseja, você precisa de tratamento, né? De tratamento, porque a gente precisa desejar alguma coisa, não significa que eu vou lá ter tudo que eu desejo. Eu desejo, meu maior sonho é ser milionário, eu não sou. Tenho o maior desejo de ser milionário. Então. Mas a falta de informação, a minha filha, como você falou bem da sua, né? Ela me acompanha nas palestras, tudo, ela já decorou minhas palestras sobre sexualidade, tudo já. Ela decorou, pai, nem que tu faltar, eu dou a palestra, porque já decorei. Tem 18 anos também, então aprendeu sobre isso. Se errado lá pra frente, é problema deles, né? É bagagem deles. Mas já foi, mas a gente orientou. A gente não fala abertamente sobre droga com uma criança de 12 anos, né? É errado. Por que não fala de sexo? Então, é muito importante o diálogo na família. Hoje, Paulo, você sabe que você recebe paciência, atende. Eu também atendo bastante demandas de conflitos familiares. Família desestruturada, tudo em prol do diálogo que não existe entre as famílias. E o julgamento é muito grande, né? Então vamos desconstruir o julgamento, vamos soltar o julgamento, deixa ele de lado e vamos olhar ali para a pessoa, né? Então quando se há diálogo, há relacionamento saudável. Seja entre amigos, seja entre pais e filhos e cônjuge, é importante ter o diálogo. E deixar acabar, eu não digo deixar, é acabar de terceirizar o demônio. Isso. Né? Gente, tudo é pecado, tudo é demônio, tudo é traição. Não é traição você desejar, mas uma vez uma pessoa disse para mim, lá dentro da Bíblia diz que se tu desejar, se tu olhar, eu falei, então estude o contexto. Porque na íntegra está lá uma situação, mas estuda o contexto. O que está dizendo o contexto? Né? Naquela época, o que era isso? E hoje, o que é isso? Né? Você olhar para uma pessoa bonita e dizer, olha, elogiar, a diferença é, eu desejei e eu fui buscar. Né? Mas eu vi, é bonito, é prazeroso olhar uma paisagem bonita, então eu desejo até a natureza, porque eu amo a natureza, então eu vivo desejando até a natureza. Porque fetiche pela natureza. Meu Deus, então, olha só, não terceirizar tudo como demônio e pecado. Uhum. Não terceirize. Olhe para você. Se eu estou olhando com esse olhar, o que eu preciso tratar em mim? Por que eu estou vendo tudo como ruim? É alguma coisa errada. Uhum. Né? Então, vá buscar uma orientação de um profissional sobre isso. Né? E o primeiro passo para a evolução é se permitir. Se permita. Né? Não jogue tudo para fora. É o outro. A consequência é o outro. Não, peraí, eu estou aqui. Será que tudo é o outro e eu não faço nada, eu sou santa? Eu digo, nas aulas, sempre digo que 80% dos problemas é de ordem emocional. Na verdade, na igreja eu falo isso, né? E 20% é espiritual, né? Demônico, 20%. Quem dera fosse ao contrário, 80% demônio. Sai, demônio, em nome de Jesus. Aí os problemas acabaram, mas não é assim. Você acaba. Raimunda, quais as consequências que uma mulher sofre depois de ela ter sofrido um abuso? Aí é bem grave, Paulo. Uma vez uma pessoa que sofreu um abuso sexual, as consequências são em todos os aspectos. Existem aquelas mulheres que sofrem da melancolia. Quando é criança, ela vai administrando ali a parte hormonal, a parte psíquica dela ainda está mais fortificada, ela vai levando. Mas aí vai vindo ali para o adulto. Casou, você não confia em qualquer homem, em nenhum, a verdade é essa, não confia.
Você teve um filho, você passa a adoecer. Vai abusar do meu filho, vai abusar do meu filho, da minha filha, então você entra num momento paranoico. E aí vai somatizando. A baixa autoestima, né? O não merecimento, eu me vejo como indigna, como suja, como impura. E você conviver com isso todo, e existe mulheres que têm até toque, o tempo todo tem que estar tomando banho, o tempo todo não pode sentir um suor, não pode sentir um abraço, né? E o que que acontece? Gera uma dor, gera um sofrimento. E aí tem aquelas outras colegas que passou pela mesma experiência, mas é por isso que eu falo sempre do não julgamento. Olha só, passou também por um abuso sexual. Tu é besta, mulher, tu ainda sofre com isso. Eu digo, leva em frente, tô nem sinto nada. Aí você vai olhar a quantidade de doença física que essa mulher tem, porque não resolveu a emoção, não se permitiu trazer para a consciência, então o somatismo vai tudo para o meu corpo. Então essa mulher só vive doente, essa mulher é jovem, mas tem bastante doenças físicas, muita doença física, e ela vai empurrando. Ela pega o corpo dela e ela age com a mente, mandando para o corpo como se fosse de ferro. Então ela rejeita totalmente aquela dor, ela não permite sentir aquela dor. Porque ela, por algum motivo, foi muito cobrada, o que que acontece? Então eu vou dar conta, eu sou forte, né? Vou dar conta. E aí vai vindo o corpo falando. Aí as questões, normalmente essas que não aceitam, as consequências vai vir o excesso de busca por parceiro, não tem um parceiro fixo, não consegue administrar um parceiro fixo, e aquelas que conseguem, elas são doentes de ciúme, controle e vice-versa. São diversos fatores. Outras que se cobrem, se camufla o tempo todo, né? É uma mulher bonita, mas porém ela é o tempo todo escondida. O tempo todo escondida dela mesma. Ela não se expõe, ela não se permite de forma nenhuma. E em todos os aspectos, o sofrimento é grande. Quando essa mulher busca ajuda, ela consegue administrar isso, ela consegue ter uma melhor qualidade de vida. Mas é uma coisa tão grave, Paulo, que marca a vida toda. É para a vida Por que toda. muitos não preferem conviver com a dor do que buscar ajuda? É o medo do julgamento. E além do medo do julgamento, tem a questão do preço que você tem que pagar para soltar essa dor. E nem todo mundo aceita mudar, porque para mudar precisa querer muito e tem um processo. Todo mundo quer chegar lá no topo, mas ninguém quer passar pelo processo. E existe um processo de dor que você tem que olhar, que você tem que aceitar, que isso viveu é similar ao luto. Não há cura se não passar pelo processo. Não há cura se não passar pelo processo. E não há cura se você não enfrentar a dor. Não existe. Eu costumo dizer que para você evoluir em qualquer situação na sua vida, qualquer desafio, você precisa enfrentar ele. Eu não sei se já chegou para você paciente que mudou de cidade, mudou de vizinhança, mudou de tudo para lidar com conflito com um parente. Aí ele vai, se muda, o conflito vai junto. Você tem que vencer aquele desafio, porque aonde você for, esse problema vai junto. Pode mudar de país, pode mudar de roupa, pode mudar de nome. Está interno, está lá no seu inconsciente, você tem que enfrentar ele. Aí eu não quero falar sobre isso que me dói muito. Ok, então vamos arrumar um meio que a gente consiga liberar isso, liberar essa dor, olhar para ela, enfrentar ela. Não se vence fugindo, se vence enfrentando. Quando você enfrenta, é mais doloroso, mas porém é similar, deixa eu dar uma comparação aqui para quem é mulher, a hora do parto. Tem como fugir da dor do parto? Não tem. Eu não vou enfrentar essa hora do parto. Então o negócio vai longe, porque é necessário para que a criança nasça e que você viva em paz. Então passou, rompeu aquela dor, vem um alívio. E o medo dessa pessoa inconsciente e consciente também é tão grande que alguns, eu não sei se você já viu pessoas que tem o tempo todo alegre, o tempo todo alegre. Menino, fulano é tão alegre, é uma pessoa triste. Porém, ela demonstra uma imagem, ela vende ali uma personalidade. De defesa, né? Isso. Então, eu estou sempre feliz que é para ninguém mexer na minha dor.
Eu não quero olhar para ela. Uau, gente, olha, você preste atenção no que a Raimunda falou, e o que eu mais falo, gente. As pessoas usam o sorriso para esconder uma tristeza, não é isso? Exatamente. Aí quando você vai para a parte das personas, eu uso uma personalidade ali para Não mexo na minha dor. não eu escondo ali. Então, isso é de propósito? Não é. É um mecanismo de defesa. É uma transferência que essa pessoa fez para lidar com essa dor. É o meio que ela achou de lidar com menos sofrimento na mente dela. Só que não. E a gente sabe que isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, né? Então, assim, eu atendo pacientes oncológicos, Paulo, e eles me perguntam muito nessa questão, porque são mais evoluídos e nível de conhecimento, e eles perguntam, Raimunda, é verdade que pacientes oncológicos que adquirem metáforas de CA são pessoas que reprimem muita mágoa? Aí você tem que avaliar isso, porque não é para todo, tem um contexto. As metáforas de CA todos nós temos, porém elas precisam de estímulos. A mágoa, a tristeza, ela é estímulo, ela é o adubo para essas metáforas de CA. Então, se eu já tenho a disponibilidade no meu sistema e ela está lá, o que eu vou fazer? Eu vou regar ela todo dia com a mágoa, né? Aí, quando você vai olhar mais um pouquinho, cortisol é uma dose de veneno todo dia. A mágoa, a raiva. Eu vou estar alimentando essas metáforas, né? Então, as metáforas de CA, muitas das vezes, elas são estimuladas e alimentadas pela mágoa, a raiva, a falta de perdão. Então, eu reprimo aquilo, eu estou adoecendo o meu sistema. Uau! É um contexto assim, muito amplo. Quando a pessoa não tem entendimento sobre isso, tem nada a ver, mas não tem nada a ver, porque sabe aquela história da síndrome de Gabriela? Ah, meu avô assim, nasceu, nunca fumou e teve metáfora de CA no pulmão. Quando você vai falar sobre os danos do cigarro. Minha tia, meu não sei quem, nunca fumou, então não é verídico. Porque é assim mesmo, não Talvez é o povo esteja perguntando o que é metáfora de CA. O que é metáfora de CA? Metáfora de CA é câncer, né? As metáforas de CA são câncer, pacientes com câncer. Então, o que acontece? Esses pacientes com câncer, 99% são estimulados pela mágoa, pela raiva, né? O reprimido. E não, lembrando sempre do não julgamento, não é culpa. E a maioria do câncer, dessas doenças, é devido aos traumas, né? Traumas. Não Quando superados. Isso. Então eu retenho aquela mágoa daquele, por exemplo, minha avó lá no passado me deu uma bolacha. E foi injustamente. Mas eu fiquei com muita raiva daquela velha. Menino. Mas eu não podia dizer nada, porque senão naquela época. Então eu guardo. Aí eu vejo ela, falo com ela, mas tá dentro. Então eu reprimo aquela dor. E aquilo eu vou alimentando o tempo todo. E aí eu tive o hábito e aprendi, né, a guardar e não transparecer para fora. Mas aí mais para frente eu tive um problema com meu marido, uma decepção muito grande também, eu mandei para lá. Aí veio o meu filho que casou fora da época, ou que teve um filho fora da época, ou diversos outros fatores. Outra mágoa grave, eu mandei para dentro. E aquilo ali tá o quê? Corroendo, alimentando. Toda falta de perdão, quando a gente fala, eu sei que não está relacionado aqui com perdão, mas eu estou dando um exemplo. Uhum. Toda falta de perdão, quando eu emano para dentro de mim, eu estou adoecendo gravemente o meu sistema. Então, todas essas mágoas, essas dores, elas vão alimentando essas metáforas, né? E o perdão nunca é para beneficiar o outro. Estou com raiva do problema, eu não vou perdoar ele. O benefício não é para ele, não, é para você. A cura, não, deixa ele, segue a vida. É você, está em você. Quando eu agarro isso, é como se eu tivesse uma pedra de azougue dentro de mim enorme, atraindo tudo que for de consequências, doenças física e mental, para o meu sistema. E o pior, para o ser mais importante do mundo, que sou eu. Por tudo que eu vou retendo de mágoa, de perdão.
Quando a gente ouve, paciente diz, eu não consigo perdoar nunca. Eu não perdoo. Fulano vai me pagar, nunca vou perdoar ele. Não é o fulano, é você. Não é sobre olha, o outro. Isso, porque é o reflexo, né? Quando Lacan fala do reflexo, então olha, Lacan, Jean Piaget e outros vêm falar do reflexo, do espelhamento e tudo isso. Eu me projeto no outro. Peraí, eu estou me violentando, estou me matando. O que eu estou fazendo comigo, com o meu sistema? E somatiza e alcança os demais. Porque numa casa que tem uma pessoa doente, toda a família recebe a mesma, praticamente, sentença, porque sofre junto. Se tem um ente querido com câncer em fase terminal, que é as metáforas de CA, o que acontece? Toda a família sofre junto. Ela sofre um luto antecipado. É um momento muito doloroso. Né? Muito doloroso. Raimunda, tem muitas mulheres que foram abusadas e nunca falaram pro marido. Qual seria a atitude? O que você aconselharia a essas mulheres que foram abusadas? Se conta para o marido, se fala para um terapeuta? O que ela deve fazer? Isso tortura ela, porque toda vez que ela está em relação sexual com o marido, dispara o gatilho do algoz que a abusou. O que você acredita que ela deve fazer? Olha só, Paulo, nesse contexto, aí volta aquela parte lá que eu falo que a mulher se violenta quando ela finge, né? Ela vai estar fingindo. Porque se ela não tá, essa ferida não está tratada, todas as vezes que ela tiver relação sexual, essa memória vai ser ativada. Vai ser outro abuso. Então ela vai sofrer outra violência. É como se ela estivesse revivendo o ato do abuso sexual no exato momento. Né? Então o que acontece? É muito importante falar sobre isso. Meu parceiro não vai me entender, ele não tem essa mentalidade. Perfeito. Procure um terapeuta. Ele vai lhe entender, você vai colocar essa dor para fora, você vai parar de se violentar. Porque isso é um ato violento com você mesmo. Né? Procure um profissional que seja hábito. Né? E fale, não procure um espiritualizado, uma vizinha. Não, vá à fonte. Procure quem pode lhe ouvir, lhe entender nesse processo, que não vai haver nenhum tipo de julgamento. Né? Porque é uma situação que você vai levar para a sua vida toda. Isso vai te acompanhar a vida toda. Então, qual é o benefício de eu alimentar um sofrimento, uma violência todas as vezes que... E sem falar que o relacionamento não vai bem. Porque todas as vezes que ela pensar em ter um momento sexual com o marido, ela vai ativar a memória traumática. Então, poxa vida, de novo isso? Então, somatiza tudo isso. Né? É igual, Paulo, também assim, uma comparação, eu não sei se já chegou para você, mulheres que sofreram abuso sexual e teve filho desse abuso. Toda vez que olha para o filho, a memória traumática. É um desafio, um sofrimento muito grande, sabe? Para administrar e tratar tudo isso, se você não tem conhecimento. É importante buscar ajuda, é importante buscar um profissional que vai lhe dar ali uma luz, que vai te dar um refrigério para a tua alma. Né? Porque algumas, 90% das mulheres que sofreram violência sexual, elas se culpam. Praticamente o abusador, ele tem essa forma de fazer com que a culpa é do outro. É porque você estava quase nu na minha frente, é porque você se ofereceu, e tem diversas situações. Né? Entender que não é sua culpa, você não pediu isso, não é sua culpa. Você é uma vítima, mas que não carrega essa vítima a vida toda nas suas costas. Né? Que solte ela não lhe pertence. Busque ajuda, é muito importante buscar ajuda, é muito importante essa questão sexual ser conversado, ser compreendido, é muito importante. É uma cura quando você fala sobre isso. Uau! Né? Gente, nós estivemos aqui com a Raimunda, olha só, gente, vocês viram aqui que aula, gente, que aula de tirar o fôlego aqui, essa aula que foi, nossa, precisa ser reprisada, né? Não assista só uma vez não, faça isso não, assista várias vezes, faça anotações de tudo que foi falado aqui, você precisar assim, e de repente, porque às vezes a pessoa que foi abusada, Raimundo, não quer atender para alguém que ele conhece, né, um terapeuta que ele conhece. E tudo bem, e é normal isso aí, e é direito. Mas eu apresento para vocês aqui a Raimunda. Você vê que deu uma aula sobre sexualidade, sobre as consequências,
né, sobre os autoabusos, que é pior do que o abuso é o autoabuso, aquilo que a pessoa mente para ela mesma, né, finge que tá tudo bem e vai levando, tá bom? Você pode procurar a Raimunda, tá bom? Você nos conhece, deixa aí nos comentários, você pode entrar em contato comigo, faço terapia, porque nem eu queria tratar meus amigos que foram abusados, nem eu, na verdade, eu não atendo nem amigos. Quando chego para mim, não atendo amigo, não. Quero saber teus. Aqui eu quero de você sua amizade, não os seus segredos, né, e não os seus traumas. Vá ser mentoreado por terapeuta. Então, eu indico para você a Raimunda aqui, uma profissional aqui de excelência, né, você viu, com uma vasta bagagem na área psicoterapêutica, na área da sexualidade, nós tivemos aqui. Que aula foi essa? 1h30, não foi, não? De aula? 1h20 de aula aqui, que sem te esticar aqui, a Raimunda vai aqui amanhã, a aula, umas 3 horas aqui falando sobre sexualidade, sobre experiência aqui. Portanto, você precisou, eu aconselho, você foi abusado, foi abusado, mas ela deixou bem claro, fui abusado, mas eu tô levando, eu tô bem, mulher, e a gente vai, não tá. Não tá, porque o teu corpo diz o contrário. Procura uma ajuda, por mais que o teu corpo ainda não respondeu, mas é só questão de tempo. Procure ajuda, rapaz. Eu aconselho, procure a Raimunda, né? Ela vai dizer o endereço dela, né, certinho. Eu só não vou passar o endereço fixo aqui, porque de repente ela pode ter trocado já de endereço, mas se você pegar o celular dela, falar comigo, eu vou te passar o celular dela para um atendimento online. Professor, não quero ir lá não, quero fazer online. A Raimunda vai fazer online com você, um trabalho gigantesco de terapia. Gente, olha, o meu desejo é que você tenha tomado nota, deixe seu feedback aí, anote o que marcou você, qual foi a parte que mais lhe tocou, tá bom? Tenha tomado bastante notas do que nós tratamos aqui, e essa é só uma introdução do que nós estamos tratando aí já em todas as outras aulas anteriores, do que nós vamos tratar, porque quando se fala de sexualidade, e o mais importante, não morra calado. Procure ajuda de um especialista, gente. Não morra calado, né? Fale abertamente sobre sexualidade. Fale abertamente com o seu terapeuta, abertamente sobre sexualidade, o que dói, o que não dói, o que machuca, não machuca, não sinto orgasmo, não gozo, enfim, eu não gosto que meu marido me toque, eu não gosto de ser tocado, eu me mutilo. Então, disseque as suas mazelas para que você encontre alívio. A psicanálise muda a pessoa? Não muda, ela melhora as pessoas, né? Ela traz significado, ela traz, você cria ferramentas de enfrentamento. Talvez você só sofre direto porque você não tem essas ferramentas. E a psicanálise vai ser para te dar essas ferramentas. Dito isso, Raimunda, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, né, de poder contribuir um pouco de autoconhecimento. Muda a vida, né? Quem busca o autoconhecimento de si mesmo tem uma melhor qualidade de vida e prolonga também. Uau. Né? Os benefícios são diversos, né? Que todos continuem buscando esse autoconhecimento e se priorizando em primeiro lugar, né? E o resto flui. Uau! Contato para poder contratar a Raimunda? Telefone e também pelo Google, né? Você pode me acessar, colocar a terapeuta lá, você vai achar. Pelo arroba, qual é o arroba lá do Instagram? Motivando com prazer, tudo junto, né? E o telefone são sequências de 39, 14, 25, 40. Sequência de 39, 14, 25, 40. Isso. Né? E o arroba motivando com prazer. Siga ela também no Instagram, gente. Muito bom, muito conteúdo. Olha, e esse conteúdo aqui vai ter muito conteúdo, muitos cortes lá no Instagram dela, tá bom? Portanto, obrigado e até a próxima.